E qual foi a primeira banda que você montou uma banda? Como é que foi? Quando foi que você começou a tocar junto com outras pessoas, assim? Cara, logo que comecei a estudar ali com 15 para 16 anos, começaram as primeiras bandas de garagem, assim, tocando Ramones, né? Mais punk rock. Anos 90. Sempre isso. Ramones, né? No começo. Ramones, ali um Bad Religion. E anos 90, tocando um Planet Hemp, já um Charlie Brown e tal. Um Raimundos, né? E aí, cara, eu tive muitas bandas assim que a gente idealizava um autoral. Já queria, porque lá em Santos, né, cara? Pô, quando eu comecei era justamente no ano que o Charlie Brown estourou. 97 ali, que é o meu ano que eu já tava com uns 16 anos ali. E aí, cara, nossa referência já era o Charlie Brown lá em Santos. Então, todo mundo queria fazer sucesso igual o Charlie Brown. É. Então, a gente já idealizava e tive várias bandas, assim, que a gente queria muito, mas a gente estava nem num décimo do caminho certo para se tornar realmente um músico para fazer parte da cena mesmo, né? Principal do rock nacional. Então, você teve várias bandas. Tive várias bandas. Alguma delas acabou se destacando, assim, ou não? Ou antes do Charlie Brown, você só ficou naquela coisa meio garagem e tal, até você... Porque assim, como que você chegou, né? Então, eu tô tentando traçar como que você chegou lá, assim, no Charlie Brown Jr. Então, passou por um monte de lugares e tal. Exato. Fiz ali, cara, esse circuito de Santos, da Baixada Santista. Primeiro fiquei conhecido, eu já tinha né, o meu pai como referência, então, o filho do Chico Gomes, pô, tá tocando e tal. Então, hora meu pai me indicava para alguns trabalhos que eu já poderia fazer com o meu conhecimento que eu já tinha adquirido, e hora também pelo meu network que eu já estava construindo ali na região, na cidade, eu era chamado e, né, convidado para fazer parte de projetos, seja na noite ou de bandas autorais, né? E, cara, assim... Teve algumas bandas que se destacaram. Teve uma, assim, que era um lance mais funk rock, que já tinham músicos bem profissionais. Um batera já tocava com um grupo de samba bem conhecido, lá de Santos, por exemplo. Já tinha viajado para fora do país. Isso com meus 19 anos já. E foi a época também que eu comecei a tocar na noite profissionalmente em Santos. Já, né, que a gente fala tocar e você já recebeu um cachê para tocar. Aquela coisa do cara te convidar, falar, tem um repertório X, a data é tal dia, ensaio, passagem de som na casa noturna e sobe tal hora para fazer o show. E, cara, ali já tinha uma galera que já se destacava, que já fazia parte, assim, da cena principal de Santos. Os grandes músicos ali da região, né? E, cara... fui fazendo meu nome assim, fui tocando bastante, né? Quando eu comecei a tocar, assim, com 16 anos, como eu disse, eu arranhava, mas quando eu entendi mesmo, peguei, assim, a coisa, fiquei louco, acordava cedo, ficava o dia inteiro no estúdio do meu pai, escutando vinil, vendo VHS na época, escutando fita cassete, né? Que a gente é dessa época. Não tinha internet ainda, assim, aflorada, né? A internet começou mesmo a ficar mais power ali em 2004, final de 90, assim, bem finalzinho, começou. E pra gente ainda tinha essa cultura do vinil, pô, a gente ainda tem aquela coisa de escutar um vinilzão. Sim. Eu escutei muito Led Zeppelin 4, e discos de jazz, pô, Stanley Clarke, o Weather Report, com o Jaco Pastorius, né? Entre outros, né, cara? E aí eu assim, comecei a fazer um nome, tocar com muita gente. O que é curioso, né? Desculpa te interromper, porque eu tava pensando aqui. Um cara que toca violão, geralmente ele começa sozinho. Aí ele vai pro barzinho tocar um banquinho violão, né? Então o cara se vira muito sozinho, um músico, um violonista. Um baixista não, se ele não tocar violão também, então ele não tentar fazer um caminho no violão, ele tem que encontrar uma banda. Então tipo o baixista, baixista... né? Exatamente. O cara que o baterista ou o baixista tal, geralmente ele tem que ter uma banda para ele acompanhar, ou ele tem que partir pro violão para ele poder começar uma trajetória sozinho, né? Então quando você conversa com um músico que toca violão e canta, ele fala, comecei tocando no barzinho, lá eu sozinho, violão, né? Aquele repertóriozinho de Legião e tal, que o cara começa a fazer. O baixista não, ele tem que ter, né, quase que necessariamente que encontrar uma cena de banda, né, de grupos para ele poder tocar e acompanhar. E às vezes o cara passa anos, né, tocando num monte de lugar, com um monte de gente, né, e não tem uma coisa fixa, assim, né? Ele acaba sendo um músico requisitado, que vai para cá, vai para lá e tal. Né? Isso aconteceu com você também, provavelmente, né?
Pois é, cara, eu tive esse sonho, né, cara, como eu disse, né, o lance do mainstream, a MTV, aquela, na época e tal, tudo isso deixou a gente, assim, com... eu sonhava demais, assim. Todo mundo queria fazer. E eu Queria sonhava tá em ter lá. os amplificadores caros, os americanos, Ampeg, os Music Man, contrabaixo, né, pra quem conhece, são assim, duas das principais marcas pro contrabaixista, né, e também pro guitarrista, né, a Music Man, que é de instrumentos, né, de corda, e o Ampeg, que é um dos maiores, né, um dos mais populares amplificadores de contrabaixo, que são aqueles gabinetes de 8 falantes de 10 e tal, Tá. aqueles cabeçote valvulado e tal. Enfim, e aí, cara, eu tive um pouco assim, com meus 20 para 21 anos, eu tive um pouco de uma certa frustração, assim, uma desilusão, vamos dizer assim. Tipo, cara, eu tocava na noite, pô, tinha uma correria e tal, mas parecia que faltava algo, assim, sabe, cara? Você pensou em parar essa época já? Não, cara, pelo contrário. Meu pai chegou, conversou comigo e falou, cara, acho que você precisa se dedicar, estudar, sabe, mais. Porque eu tinha aquela coisa assim, pô, o Heitor toca bem, mas parece que não queria muito, não se dedicava muito, assim, aos estudos. Então eu tinha aquela praticidade, aquela facilidade de ter o DNA da música do meu pai, mas parece que eu queria só aquela coisa de banda, de autoral, sabe? Só fazer o que gostava e não gostar do que faz. Entendi. Sabe? Entendi. E aí, cara, foi quando eu realmente parei, assim, dei uma... cara, assim, uma enxugada geral, assim, de boemia. Reorientou o que você queria fazer, né? Cara, comecei a estudar mais ainda. Comecei a estudar para fazer faculdade de música mesmo, sabe? Ô, louco. Com 21 anos até os 23, eu fiquei 2 anos internado, porque eu chegava ainda mais cedo no estúdio, tipo, 6, 7 horas da manhã, eu já estava ali, já me preparando para 8 horas começar a solfejar o Pebona, que era um método de leitura e solfejo. E estava estudando teoria ali direto com meu pai. É como se fosse uma faculdade, já um preparo, como se fosse um vestibulinho ali para você ir para... Vestibular do baixo. tipo, para você ir para a faculdade, né? E aí eu fiquei 2 anos nessa piração. Assim, cara, estudando pra caramba, me dedicando e assim, sair um pouco da boemia. Tipo, parecia que a gente, né? A noite é aquela coisa, você toca, aí fica bebendo, aí vai até 5, 6 horas da manhã, né? Aquela coisa de moleque. Então eu vivi isso em Santos, né? Praia e tal. Então você às vezes sai de um lugar que você tocou, vai dar canja em outro. E fica curtindo ali no rolê, né? Tudo muito próximo e tal. E aí, cara, eu realmente me reeduquei, mudei alguns hábitos, me modelei assim como pessoa. Cara, enfim, tirei até alguns hábitos assim, de vícios e tal que eu tinha e tal, né? E, cara, ainda teve uma outra parada que eu senti, que assim, eu não era batizado. Eu fui pra igreja, eu senti que eu tinha que ir pra igreja, cara, pra católica, assim. Eu, de adolescente, eu frequentava centros espíritas, mesa branca, assim, kardecista e tal. E, cara, nessa época, assim, eu falei, cara, eu tô sentindo falta de ter uma parada ainda mais legal, assim, espiritual, sabe? Me cuidar mesmo. E, cara, aí comecei a fazer esse tripé que eu falo, né, cara? Que é assim, que é espírito, mente e corpo, né? Então, você cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Procurar, né? Tipo, absorver coisas mais, que te agregam mais valor e tal. Estudar e tal. Estudar, leituras. Eu comecei a ler não só livros de autoajuda na época, mas assim, coisas de modelação humana, PNL, sabe? Programação neurolinguística e tudo mais. Cara. Pra caramba, assim, porque comecei a realmente a me modelar mesmo como ser humano. Então eu comecei a ver vários defeitos que eu tinha e que eu poderia, de uma outra forma, conseguir ter mais sucesso mesmo, assim, no meu relacionamento pessoal. E isso social, profissional, sabe? E aí, cara, com 23 anos ali, eu tava já meio que, preparado para fazer faculdade. Já tava vendo Souza Lima, Tatuí, USP e tal, começando a ver vestibular. Mas eu tava meio assim, cara, legal, tô bacana, conheço pra caramba, mas parecia que faltava algo, sabe, cara? E eu sonhava essa coisa de ter banda, assim, sabe, cara? E eu conversava com o Papai do Céu, assim, falava, chegou uma hora que eu falei, não é pra mim, né, cara? Eu sonhei demais e, tipo, não é pra mim. E eu desencanei. E aí chegou uma hora que eu olhei, a gente às vezes assistia ali, ligava a TV ali e tal, tava passando a orquestra sinfônica de São Paulo. Eu falei, cara, os caras ganham bem, né? Você vai estar músico, viaja o mundo inteiro, né? Eu falei, vou estudar para quem sabe um dia eu me tornar um músico de orquestra e tal. E aí, cara, veio uma banda de um rapper lá da Baixada que fez um convite para mim. Falei, Heitor, tô precisando de você, mano, para fazer uma missão aí no final de 2004.
Aí eu falei, cara, eu tô internadão, assim, não tô muito mais nessa onda de banda e tal, tô, sabe? Aí, não, vamos... Aí eu falei, bom, eu vou contigo até o compromisso que você falou. Aí ele não me abriu o que era. Ele falou, beleza, a gente realiza esse compromisso que você precisa, eu vou lá, ensaio com você, faço o repertório. E de lá, depois desse compromisso, a gente conversa de novo e vê se a gente continua ou para. E, cara, foi quando eu conheci o Rick Bonadio. A banda se chamava Conexão Baixada, era uma banda que era Extinto Grito da Rua do Tubarão, que é um cara da Baixada Santista, que participou do primeiro disco que eu gravei, o Imunidade Musical, com o Bate na Palma da Mão, que era um raga. E, cara, e foi quando rolou essa parada. A gente conversou, ele falou, ó, eu tenho um ensaio quente aí, cara, em dezembro, e o Rick Bonadio vai colar na parada. Eu falei, pô, demorou. Aí eu fiquei super animado. Eu falei, cara, da hora, porque eu tinha aquele sonho, né? E aí a gente se preparou, eu tava na Zona Norte, ali na Vila Maria. E aí a gente foi no rolê... Perto de casa. Vila Maria. Vila Maria. Moro lá. Então a gente ficava ali, que também é perto ali do estúdio não é muito distante, né? Do rolê do Midas ali e tal. Naquela região, exatamente. Campo de Marte e tal, né? E aí eu, cara, conheci o monstro, assim, o mito, né? O ídolo, né, cara? O Midas. Aí fiquei assim, animadão. Falei, não, vamos continuar, velho, vamos seguir. Beleza. Aí começamos a fazer um disco. Eu ficava com os caras em São Paulo, descia final de semana só pra trocar de roupa e ficar mais uma semana com a galera. Tipo, preparava as coisas e tal. E tava nessa função 2 meses, cara. Janeiro e fevereiro preparando o disco, porque, a gente já tava acreditando que de repente ia pintar uma oportunidade bacana com uma banda nova. Se o Bonadio tá na parada, né? Então ele era um cara já conhecido por lançar banda e tal. E, né? Então, putz, quando surge o nome dele, o pessoal já se anima, né? Exato. E o Tubarão era um cara que fazia rap já naquela época também. E tinha uma onda mais funk. É o Tubarão da Baixada. Isso. Sim. Exatamente. Que ele depois gravou música com o Snoop Dogg. Foi. Ele gravou com o Snoop Dogg? Eu nem sabia disso. Legal. Então, exatamente ele. E aí, cara, na época o som já era um som mais original. Não era aquela coisa muito Charlie Brown. Porque a gente sabe que o nosso erro ali, no Brasil, às vezes você querer ser uma banda que já tem. Já existe. Você querer ser um Paralamas, você querer ser um Titãs, um CPM, um Charlie Brown. A galera às vezes peca por querer ser igual a uma situação que já se consolidou. Existe. É diferente da cena, acho que na gringa tem muito mais oportunidade para você estar dentro de um estilo com mais opções, né, de bandas e tal. Enfim, e aí, cara, falei, acreditei na parada, falei, vamos embora, vamos nessa. Aí ficamos lá, correria, aquela coisa, andava às vezes pra caramba pra pegar busão, ou às vezes pra ir pro ensaio, né? Tipo, não era nada assim glamour, não tinha aquele glamour, era correria, morava numa casa com 5, 6 caras, dividia meio esquema quartel. Mas beleza, acreditando no sonho. E eu dedicado ali, fazendo meus estudos e tal. E aí toco o telefone, cara, em fevereiro, num domingo de carnaval, ali, dia 6 de fevereiro, toco o telefone, era o Pinguim. E aí, Heitor, tá fazendo o que aí, mano? Cara, tô em São Paulo. Monstro. Tô em São Paulo com uns caras aqui, tô fazendo um som lá com... Pô, não, se liga aí, vai te ligar um cara aí já, mano. Produtor executivo lá do Charlie Brown. Eu falei, pô... Não, ele falou assim, vai te ligar um cara aí. Espera aí, nem... Aí falou, segura a onda aí. Aí eu falei, beleza. Segura na cadeira. Segura na cadeira. Aí liga 11h30, o Alexandre Ramos, na época, que é empresário do CPM hoje, era produtor executivo do Charlie Brown, primo do ex-empresário do Charlie Brown, do People. Aí ele, então e aí? E ele era irmão de um cara músico, que era muito amigo do meu pai também, enfim. Cara, e aí, tá fazendo o quê? Falei, tô assim, tal. Não, esquece tudo, amanhã você tem um teste às 14 horas num projeto paralelo do Chorão. Eu falei, não posso, é doido, eu tenho um compromisso com os caras em São Paulo. Ele falou, dá um jeito aí, velho. Se vira, mano. Se vira nos 30, bicho. Sabe tocar Zóio de Lula? Sabe tocar, sei lá, Papo Reto, Confisco, Não Deixa o Marte Engolir? Eu falei, não, toco todas essas músicas aí. Então demorou, cara. Chega lá amanhã, 14 horas, leva o amplo, leva o baixo e já é isso. E vai. Caralho, eu tive que contar uma história pro Tubarão na segunda-feira. Aí ele, tu vai me deixar, né? Coitado do Tubarão. Ele, tô ligado, já tô sentindo, tu vai me deixar, mano. Mas ficou... Saca, mano. Aí eu falei, não, preciso resolver uma parada importante, me dá 3 dias, velho. Me dá 3 dias que eu preciso resolver uma parada assim, pessoal, séria, velho. Tá bom, beleza. Aí segunda-feira eu fui lá pro estúdio, né? Achando que ia estar o Thiago, o Chorão, sei lá, nem... Era no estúdio do Thiago, né? O teste, lá em Santos, do Thiago Castanho. Era um projeto paralelo. Até então, Chorão Tour 2005. Eu acreditei, né? Beleza. Aí, primeiro dia, chega o Pinguim, aí chega o produtor executivo e tal.
vamos fazer um som nós aí, então ninguém chegava e tal. Aí ficamos ali tocando umas músicas, baixo de bateria, eu conheci os mapas todos e tal. Aí, pô, já foi uma sonzeira. Aí, pô, cara, os caras não vêm hoje, ó. Bom, vem amanhã então aí de novo, cara, às 14. Aí já dá aquele balde de água fria, o cara vai aí, mano. Olha. E parecia que já era um teste, assim, tipo, meio que os caras estavam testando. Falaram, se for legal já com o baterista, beleza, passou. O primeiro dia passou. Se já não rolar ali, se o cara já for meio mala, já, meu... E aí entra aquela coisa que eu tava te falando da modelação de personalidade, de você, sabe, a postura, às vezes você saber escutar mais do que falar. E às vezes quando a gente é moleque, e os vícios e os hábitos, às vezes você mistura muita coisa. Então, ali eu tava super numa postura bacana, centrado, profissional, sabe? Que assim, aquela coisa de, pô, você prestar atenção e ficar... Enfim. Aí, terça-feira, rolou o teste. Já era dia 8 de fevereiro. Aí chegou o Thiago Castanho. Aí ligou os Marshall lá, aí foi o teste mesmo, cara. Aí, puta, sonzeira pra cacete, os Charlie Brown e os Jan. E aí de prima, assim, você olhar e pá, ganhar no ouvido, ganhar o cara tocando ali na região, na nota e tal. E aí fizemos som pra cacete, cara. Aí, porra, realmente eu falo que terça-feira foi o teste, e era aniversário do Thiago. Aí, cara, o Chorão ainda passou lá, deixou um presente pra ele. Pô, o Chorão chegou aí, passou aí, mas ele não vai entrar, tá? O Thiago, tem que ir lá. Beleza, ele foi lá na porta e trouxe uma Dimebag Darrell, uma Washburn, uma guitarra do Dimebag, do Pantera. Finado Dimebag, né, guitarrista, modelo do Dimebag, assim, tal, de presente. Presentinho do Chorão pro Thiago. Uma guitarra do Washburn Dimebag Darrell. Aí eu falei, porra, louco, velho. Eu tava naquela drena, aí ficava ali, os caras trocando. Aí o Thiago ficou 2 horas no telefone com o Chorão, velho. E eu passava assim, às vezes, pra ir no banheiro, ou tal, numa salinha assim, e ver os caras conversando. Aí o Thiago, não, é o cara, velho, é um moleque, é o cara. Esse cara ali, eu já naquela expectativa, né? Imagino, mano. Imagino, tá na sua pele, né? Você novão pra caramba. É, né? 23 anos. Olha, ó, novão, mano. Assim, vendo as coisas acontecendo, assim, aquela ansiedade do caramba. Nossa, ainda bem que você tava equilibrado. Cara. Corpo, mente e espírito. Já ia cara. catar o... Não, o que vocês estão falando aí? Eu com 23 anos, eu ia estar tremendo igual vara verde, assim, ó. Então, e eu chegava em casa, fazia minhas orações, agradecia, falava, pô, mais um dia bacana, legal. Pô, Heitor, volta aí amanhã, então, que amanhã é quarta-feira, dia 9, vai vir um Chorão aí, a gente vai tocar com ele, aí vai ser mais um dia de teste aí e tal. Pô, já chegou quarta-feira, eu já tava tipo, o Chorão chegou, tal, aquele jeitão dele, e aí tal, pô, bonzinho pra caramba, tava numa fase legal, tranquilo, e aí tal, beleza. Aí trocamos uma ideia e tal, beleza, vamos fazer um som aí. Assim, tipo, a gente já tava tocando, né? Chegava às 14 horas, o Chorão sempre demorava umas 2, 3 horinhas, naquela coisa, tava resolvendo vários business, bababá. Chegou lá pelas 4, 5 horas da tarde, a gente já tava aquecido, tocando, fazendo som, beleza. Aí depois, pô, se apresentamos e tal. Bom, aí tocamos, sei lá, Não Deixa o Mato Engolir e Confisco. Tocamos 2 músicas. Eu animadaço, tava uns pulos de 1,5 m, tipo, querendo ganhar a vaga mesmo, assim, né, cara? Tipo, me achando... Jogando a final do campeonato. Chegando na final do campeonato. Aí, tipo o baixista do Earth, Wind and Fire, né? Aquela agitação o Virgin White. Dando tipo, uns pulos e tal. Tipo, quase o Flea ali, né? Mas eu poderia ser o Flea, né? Quase, por pouco não virei o Flea ali, né? Mas eu tava achando que era o Flea e tal, não, beleza. E aí, cara, tocou 2 músicas, beleza, vamos trocar ideia e tal. E aí, moleque, como é que tá aí? Tá a fim de ficar horas sem comer? Tá a fim de ficar horas sem dormir, viajar? Pô, é louco, hein, meu trabalho, hein, cara? E eu sentadinho no amplo, assim, tal. Não, pô, é isso que eu quero, olho brilhando, né, cara? E aí ele, pô, legal então, mano, pô, da hora. Aí eu tava usando um Kicks, assim, da linha dele, que ele tinha uma linha do... Pode crer. Eu nem sabia. Que não era o que tinha a assinatura dele, mas era uma da linha dele. Aí ele, tá vendo esse tênis que você tá usando aí, pô? Pode crer, ele, isso é da minha linha também, pô. Ah, legal, pô, bacana. Aí acho que já ganhei um pontinho a mais ali. E, pô, cara, e aí começou a nossa história, cara.